Consegue ouvir, visualizar aí? Consigo, professor. Ok, então vamos lá. Já tem alguém aqui. A gente vai dar continuidade à nossa parte teórica, que nós já iniciamos na outra oportunidade. Nós terminamos aqui falando de conceitos básicos em imunologia, é o que a gente está conversando. Nós vimos alguns conceitos iniciais, só para a gente relembrar o que nós vimos. Nos conceitos básicos, nós vimos primeiro o conceito importantíssimo que nós vamos levar durante todo o curso, que é o conceito de sistema. Né? Vimos diversos tipos de conceitos, de sistemas, mas trazendo para dentro do sistema imunológico, que é o que nós vamos trabalhar. E nós vimos que o sistema imunológico ele é constituído por elementos. E esses elementos são elementos moleculares, celulares e os órgãos linfóides. Tem outros, mas a gente vai dar ênfase a esses e os outros a gente vai falando paralelamente. Então vimos, e foi aqui nesse slide, nesses elementos que nós paramos, certo? Então, outros conceitos que a gente precisa entender é conceitos de moléculas que serão importantes dentro do sistema imunológico, como as proteínas, por exemplo. Então, as proteínas elas são macromoléculas e que são constituídas de aminoácidos. As suas unidades mais básicas são os seus aminoácidos que se agrupam formando as proteínas. E nós vamos ver que as proteínas são um dos elementos do sistema imunológico, sendo uma glicoproteína, como por exemplo o anticorpo, ou sendo proteínas como as proteínas do complemento, que nós vamos ver que é um desses elementos do sistema imunológico. Então a gente precisa entender esse conceito de proteínas para a gente poder aplicar lá na imunologia. Nós temos outro conceito importante, que é o conceito de enzimas. Essas enzimas, elas são proteínas com funcionalidades específicas. Então, quando a gente fala de proteínas, desse grupo de macromoléculas, a gente fala de um grupo muito amplo de moléculas. Então, eu tenho proteínas, por exemplo, com diversas funcionalidades dentro do sistema humano. Então, eu tenho algumas proteínas, e é lógico, essas proteínas elas assumirão determinada funcionalidade dependendo da sua estrutura. Então, determinadas proteínas ao assumir uma estrutura semelhante a essa que nós estamos vendo aqui nessa imagem, elas podem ganhar a funcionalidade de uma porina, que são proteínas que estão presentes na membrana das nossas células, permitindo o fluxo de informações ou fluxo de conteúdo de elementos de fora da célula para dentro da célula e de dentro da célula para fora da célula. É lógico que isso aqui é regulado, tá? Não é que eu vou ter uma proteína no formato de um poro na superfície da minha membrana, que qualquer coisa vai sair, qualquer coisa vai entrar na minha célula. Não é assim que funciona. Nós bem sabemos, por exemplo, de coisas que nós já vimos na nossa vida de estudante, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio nada mais é do que uma proteína na membrana que regula a entrada e saída de potássio, né, da célula. Então, mantenho uma determinada quantidade de elemento maior fora da célula, uma outra quantidade de um determinado elemento maior dentro da célula, e assim eu regulo. Então, aqui a gente já consegue ver a aplicabilidade desses elementos, né, dessas proteínas, dessas macromoléculas. São diversas, eu estou exemplificando uma aqui para vocês. Essas proteínas elas podem ser enzimas, ou seja, são proteínas que têm funcionalidade de se ligar num determinado substrato e promover, por exemplo, a mudança desse substrato, ou como popularmente a gente pode chamar, quebra desse substrato. Então eu tenho enzimas que se ligam em determinado substrato e acabam promovendo o quê? Quebra desse substrato. Então, muitas vezes a gente ouve nos livros, alguma coisa assim, que é como se elas fossem umas tesouras moleculares. E nós vamos ver aqui dentro do sistema imunológico que eu tenho proteínas que são enzimas que têm uma função dentro do sistema imunológico. Elas estão dentro das células e nós vamos ver que essas enzimas dentro de células do sistema imunológico têm uma funcionalidade. Eu tenho proteínas que são enzimas que iniciam cascatas de quebra proteica, isso nós vamos ver lá dentro do sistema complemento.
que é um grupo de proteínas que interagem entre si com o objetivo, por exemplo, de eliminar um antígeno, como um micro-organismo, por exemplo. Mas isso nós vamos entender muito bem quando conversarmos desse assunto especificamente. O que eu quero que vocês entendam aqui nessa parte inicial é que eu preciso saber o que é uma proteína, é que eu preciso saber o que é uma enzima, porque nós precisaremos para ter aplicabilidade dentro do nosso curso. Um outro conceito importante é o conceito de antígenos. Então, os antígenos, eles são moléculas de origem diversa e que estimulam o sistema imunológico. Então, os antígenos, eu poderia dizer também que eles são moléculas exógenas ao nosso corpo. Eu poderia dizer também que antígenos são moléculas estranhas ao nosso sistema. Então, tudo que não faz parte do corpo humano é considerado antígeno. E quando ele é inserido neste sistema aqui, nós já conversamos sobre isso, lembram das portas de entrada do nosso sistema? É através dessas portas principais e janelas e portas secundárias, que a gente poderia dizer, é através dessa forma que vai entrar esses elementos estranhos que não fazem parte do nosso sistema. Nós chegamos a comentar e a conversar, inclusive, na aula prática, que muitos desses elementos, eles são tolerados. Então, nós vimos que, por exemplo, quando eu me alimento de um outro animal, por exemplo, eu estou ingerindo no meu sistema algo que não faz parte do meu sistema. Na verdade, tem muita coisa que faz parte, né? Porque, por exemplo, um aminoácido de um bife, por exemplo, eles são os mesmos aminoácidos que tem no meu corpo. Então, vocês vão de convir que isso é parecido, é similar. E aí eu não vou montar... A montagem de resposta imunológica ela é montada contra algo que é realmente estranho, que é realmente complexo. E nós vamos entender isso um pouquinho mais lá para frente. Então, essas substâncias estranhas, exógenas que entram, é o que a gente considera como antígenos. E nós temos as mais simples, né? Então, por exemplo, a fuligem de um carro que a gente inala não faz parte do meu corpo. Pode ser, é antígeno? É. Mas a gente está montando resposta imunológica contra essas coisas? Não. Elas não são tão, como é que a gente diz, imunogênicas. Elas não estimulam de tal forma que eu monte uma resposta imunológica. Mas é lógico que eu vou eliminar. Essa fuligem não permanecerá no meu corpo. Eu tenho elementos como as células fagocíticas que estão lá no meu trato respiratório, por onde entra essa molécula, que irão lá fazer, como a gente pode dizer, a limpeza, a retirada desse antígeno. Mas não terá uma montagem de resposta imunológica com a produção de anticorpos contra a fuligem do carro, que ela não é tão estimulante. Né? E os outros elementos nós já conversamos também. Tem alguns que são toleráveis, como os alimentos que nós ingerimos. São tolerados os micro-organismos que vivem na superfície da nossa pele e nas nossas cavidades, nas nossas mucosas. Eles não são parte do nosso corpo. Eles são organismos vivos diferentes de nós. Inclusive, eles próprios são um sistema à parte. Mas enquanto eles estiverem na superfície, eles são tolerados. E nós temos os mais, vamos dizer assim, perigosos, os mais agressivos, os mais estimulantes do sistema imunológico. E aí a gente tem exemplo de alguns. Por exemplo, uma hemácia, apesar dela, a hemácia, ela faz parte do nosso sistema, sim ou não? Sim, é uma célula da corrente sanguínea, né? Com sua funcionalidade, um elemento do meu sistema humano que tem uma funcionalidade. Mas a hemácia do meu sistema é a mesma hemácia do seu sistema? Ou ela tem pequenas diferenças? Tem. Elas compartilham grande parte das informações, mas elas têm pequenas diferenças. Então, a hemácia de indivíduos diferentes, elas podem ter, por exemplo, moléculas diferentes na superfície, que é o sistema BO, que a gente é acostumado a falar e que está presente muito dentro da nossa área, quando a gente faz transfusão desse tecido sanguíneo, é esse sistema ABO que a gente leva em consideração. E ele é uma molécula, um açúcar, como a gente pode ver aqui, ó, na superfície das hemácias. O açúcar que tem na hemácia de um indivíduo for diferente do açúcar da hemácia de um outro indivíduo, eu pergunto, quando for inserido nesse sistema,
o sistema vai reconhecer como estranho? Vai. E aí já não é mais tolerado. As reações que nós vamos ver, as montagens do sistema imunológico para eliminar essa hemácia vai ser imediata. E aí dentro da nossa área isso se aplica. Quando eu estou fazendo uma transfusão sanguínea de um sangue, como é que a gente diz no dia a dia, assim, de forma mais popular? Não compatível, né? Então este sangue não é compatível. O que significa isso? Significa que aquelas hemácias que eu estou inserindo no sistema do meu paciente, ela não é compatível com o sistema dele, por causa deste açúcar diferente que tem. E o sistema imunológico dele montará uma resposta. E respostas abruptas, rápidas. Nós sabemos isso, já tiveram oportunidade, quem trabalha na área, ou assistir filmes ou reportagens, as reações são rápidas, imediatas. Então, eu comecei a inserir o sangue, a infundir o sangue, se não for compatível, a reação é imediata. É o meu sistema imunológico vigilante contra a entrada de uma molécula estranha e ele vai montar uma resposta. E é lógico que qual é o objetivo dele? Eliminar essas hemácias. É destruir. Então, ele não vai, por exemplo, clivar e retirar somente o açúcar que é diferente. Não. Ele vai atacar todo esse sistema celular aqui. E aí começa a amplificação dos problemas. Porque essas hemácias, ao serem lisadas, então, por exemplo, as proteínas do complemento, é uma das que entram em ação imediatamente, rompendo esta hemácia aqui. E rompimento de hemácia, que a gente chama de hemólise, libera substâncias que estão dentro dessas hemácias aqui. Hemoglobina, né? Uma diversidade de elementos que são tóxicos para o nosso sistema. E aí eu começo com um reconhecimento de uma molécula e acabo amplificando a resposta. É por isso que a gente vê as reações imediatamente, né? Então vejam que esses conceitos que a gente está vendo, ele tem aplicabilidade dentro da nossa área, no nosso dia a dia. Eu não vou ver este evento acontecendo. Eu não vou ver nenhuma proteína do complemento rompendo. O que eu vejo? Eu vejo os efeitos ou os sinais clínicos, como eu falei para vocês, né? E é por isso que quando eu faço transfusão sanguínea, eu tomo os cuidados para saber se este sangue a ser infundido, transfundido, é compatível com o receptor. Eu tomo outros cuidados, como por exemplo, já que nós vimos que o rompimento dessas hemácias, elas são perigosas também, eu tomo cuidado, por exemplo, eu posso infundir essas hemácias no meu paciente que está com febre? Não posso. Por quê? Porque a temperatura corporal elevada pode promover a hemólise, o rompimento dessas hemácias. E a liberação desses conteúdos trará a reação. Eu posso administrar um concentrado de hemácia junto com potássio, por exemplo? Por que não? Porque o potássio pode promover a lise dessas hemácias. Então, vocês estão entendendo que essas coisas que a gente está vendo aqui extrapola um pouquinho fora da nossa área, e a gente pode entender, eu digo fora da imunologia, mas que está dentro da nossa área, enfermagem, então eu tenho que tomar. E o que é que eu peço para vocês? Eu peço que enxergue a imunologia dentro da área, eu peço que amplifique a possibilidade de vocês, quando não entenderem algo, de procurar saber por que não é aquilo. Porque se eu ensino para você que você não infunde um sangue com febre e no uso de determinadas substâncias como o potássio, não faça isso mecanicamente, entenda o porquê daquilo, né? Isto é a função de um curso superior, isto é a função, inclusive, de um indivíduo preocupado com a sua formação e com o aprendizado no decorrer da vida. E nós vamos aprender aqui, nós vamos aprender no estágio, nós vamos aprender no nosso dia a dia de trabalho, cotidianamente aparecerão situações novas. Então sejam curiosos, pergunte, sejam humildes, não tenham medo de dizer não sei, não tenho medo de dizer sou inseguro em relação a essa questão aqui, tá certo? Porque senão, se a gente faz aleatoriamente ou de forma técnica, nem diria técnica, vamos dizer assim, automática, sem entender o que está funcionando, eu posso colocar em risco esse sistema que nós já, pelo que eu acho que você já conseguiu entender, a complexidade dele. Então, para eu manipulá-lo, eu tenho que ter um entendimento adequado desse sistema. Oi? Não entendi. Ah. Sim.
Desde a entrada, né, você anota, por exemplo, frequência cardíaca, temperatura, né? Que mais? Pressão arterial, no início, no meio e no fim, né? Então você fica acompanhando. Então não é só chegar, colocar lá e deixar. Não, é algo que aquele sistema pode correr risco. Então eu tenho que observar essas questões. Perfeito. Então, eu estou falando aqui de um antígeno, ou seja, de uma molécula que é própria do meu sistema, mas se vier de um outro local, se vier de um outro sistema, então não é porque todos somos seres humanos que somos todos iguais, não. Nós temos as nossas pequenas diferenças. E o transplante de elementos de um indivíduo para o outro pode trazer essas reações, essa resposta imunológica. Inclusive, no transplante de outros órgãos, por exemplo, de tecidos e órgãos, que é um assunto que nós vamos ver aqui também. Então, o tecido que você transplanta para um outro indivíduo, ele tem as suas peculiaridades. E nós vamos ver lá na frente que esses tecidos transplantados, as pessoas que recebem um transplante de tecido ou órgão, elas precisam cuidar do sistema imunológico para o resto da vida. Elas precisam, na verdade, tomar medicações imunossupressoras para o resto da vida. Se conhece algum paciente ou alguém que já fez isso, ela tomará para o resto da vida, para que aquele tecido não seja rejeitado. E se ela parar, o que o sistema imunológico vai entender? Ele vai reconhecer aquele tecido, aquele órgão transplantado como estranho. E vejam só, aqui o sistema imunológico ele começa a reconhecer molecularmente. Então, por exemplo, eu transplantei um fígado, ou fragmento, enfim, tirei um fragmento de fígado e transplantei, ou qualquer outro órgão, um rim, por exemplo, transplante renal. Então, os elementos daquele rim transplantado têm pequenas moléculas nas células diferentes. Então, o sistema imunológico vai começar a atacar o quê? A célula individualmente, destruindo aquelas células individualmente. E aí daqui a pouco eu vejo a repercussão no órgão todo. Este órgão todo pode ser rejeitado, mas ele começa, como a gente vê aqui, a nível molecular, a nível celular. Ele vai atacar as células daquele tecido, daquele órgão que foi transplantado. E no decorrer do tempo, o que vai acontecer? O que a gente chamaria de rejeição. Aquele órgão é rejeitado porque ele não faz parte daquele sistema. Então hoje eu só faço transplantes, eu só faço essas intervenções porque eu conheço os sistemas humanos, como funciona, e eu posso manipulá-lo. Senão, não tem como, né? A gente pode, órgão ou tecido, então, por exemplo, células, depois essas células agrupadas, células, um conjunto de células que tem uma determinada funcionalidade, a gente chama tecido. Então, posso fazer transplante de pele, por exemplo, né? Fazer enxertos, como a gente chama, né? Os enxertos, por exemplo, na questão dos queimados, por exemplo. E veja só, eu posso transplantar de um indivíduo para o outro, eu posso transplantar do próprio indivíduo para o próprio indivíduo. É o que mais vê, porque minimiza a possibilidade. Então, eu retirar, por exemplo, um tecido da coxa, por exemplo, para colocar no braço, a possibilidade de rejeição é pequena, porque é tecido próprio, é o meu próprio sistema. Eu só estou realocando tecidos de um local para outro. Agora, se eu pegar de um outro indivíduo, né, de dois indivíduos diferentes para colocar, aí a possibilidade é maior. Sim, tem a questão da compatibilidade, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão na fila de transplante de órgãos, elas esperam pelo um doador compatível. Sim. Uhum. Tem que ver, né? Porque também é tecido, independente se este tecido é um fragmento ou se ele é um órgão, ele vai ter as características moleculares que o sistema do indivíduo receptor vai reconhecer como estranho. Então, eu preciso ver questões de compatibilidade, né? Inclusive, a questão da rejeição, ela pode acontecer entre o próprio indivíduo, porque não é só eu transplantar e vai dar certo. Eu estou transplantando da coxa, tirar aqui a pele um pouco da coxa para colocar no braço vai funcionar. Nem sempre. Eu vou colocar ali
um tecido que pode não vingar, vamos dizer assim, pode não se estabelecer naquele local. Eu já vi acontecer isso. Então, por exemplo, uma pessoa conhecida teve um acidente e saiu essa calota da orelha aqui, a pele da orelha. Ficou só a cartilagem, porque a gente tem cartilagem e essa parte aqui. Então ele prendeu a orelha, alguma coisa assim, saiu. E aí ele pegou, colocou no gelo, chegaram lá, pegaram. Eu digo calota porque saiu perfeito, assim, não houve maceração do tecido. Aí lá colocaram no local novamente, fizeram a sutura. E aí depois de um tempo ele falou assim: dá uma olhada aqui que eu estou sentindo um cheiro estranho aqui. Aí eu fui lá, o tecido estava necrosado. Né? O tecido estava necrosado porque não conseguiu. Então, era tecido dele mesmo, só que não conseguiu se estabelecer novamente. E esse estabelecimento ele está relacionado a diversos fatores, né? Nutricionais, propriamente imunológico, de uma infecção secundária que pode prejudicar não estabelecimento daquele tecido. E aí, no momento em que eu tinha uma lâmina de bisturi, eu passei no fio de sutura, caiu o tecido morto. E aí ele ficou com aquela cicatriz, com aquela perda tecidual. Como eu falei, é no decorrer do tempo. Ele começa a nível molecular, a nível celular, e daqui a pouco eu posso ver a repercussão no órgão. E uma das repercussões visíveis é a necrose. Se eu for falar de necrose, necrose também é a nível molecular, é a nível celular. É um tipo. Só que, como está acontecendo em milhões e milhões de células, isso torna-se visível. Então, quando eu olho para um tecido, por exemplo, vocês vão vivenciar muito isso na área de vocês. Quando eu olho para um tecido e ele está necrosado, significa que milhões e milhões de células já morreram ali para eu conseguir enxergar aquilo visivelmente. Sim, sim. É, dentro da área de saúde, e é por isso que a gente está conhecendo esses sistemas aqui, né? Para a gente conhecer, entender como funciona e fazer intervenções no momento certo, né? Então, por exemplo, se eu vejo sinais que me indicam, por exemplo, que o tecido vai morrer, eu tenho que fazer a intervenção o quanto antes, porque depois que morrer, é como se amplificasse. Então, quando as células morrem por necrose, ela rompe desorganizadamente e acaba matando as que estão próximas. Então, uma vai matar duas, duas, quatro, e as coisas vão simplificando. Então, a coisa é antecipar. No caso do transplante, a gente faz a antecipação como? Verificando se o tecido, antes de ser transplantado, tem compatibilidade. Tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado e tomar essas precauções antecipadamente. Então, a nossa intervenção ela tem que ser pontual e antecipada para evitar essas repercussões. Que depois que elas estiverem instaladas, então, por exemplo, um outro antígeno é um veneno de serpente. Ela é muito rápida, né? É muito abrupta. Então, inseriu, daqui a pouco já começa a ter repercussões. Eu nem tenho, o meu sistema imunológico nem dá tempo, vamos dizer assim, para ele responder a esse antígeno, que inclusive a gente chama de superantígeno. Então eu tenho que a minha intervenção é qual? É administrar uma substância ou administrar a minha resposta imunológica pronta. E quando eu digo resposta imunológica pronta, na verdade a finalização de uma resposta imunológica é a produção de anticorpos. Então são esses anticorpos prontos contra este antígeno, no caso aqui as proteínas do veneno da serpente, que eu vou administrar. Né? Eu não vou pegar células imunológicas e administrar, não. Porque senão as células, ao serem... O paciente tem as células, elas só não têm tempo de trabalhar para produzir esses anticorpos.
os danos serão bem rápidos, bem abruptos. E é por isso que eu tenho que tomar essas intervenções o quanto antes. Então, é só para exemplificar a questão dos antígenos. Eu tenho diversas fontes de antígeno, nós vamos falar de algumas principais, as mais importantes, dentre elas os micro-organismos. Então, os vírus, nós estamos vivendo aqui a preocupação de uma pandemia causada por um micro-organismo que é um vírus. Ele é um antígeno. E o que é que nós queremos evitar, inclusive usando esses equipamentos como máscara, por exemplo? Que ele entre no nosso sistema. Porque se ele entrar no nosso sistema, ele é estranho e vai ter toda uma repercussão dentro do meu sistema. O meu sistema imunológico, e veja que nós estamos falando de um antígeno, vamos dizer, não um antígeno, mas de um micro-organismo novo. E qual é o grande problema? O grande problema é que a maior parte da população não tem experiência imunológica com esse micro-organismo. Nós estamos adquirindo agora, né? Por isso, há o ensejo e a busca pela vacinação da maior parte da população. Por quê? Porque a vacinação, ela ensinará o sistema imunológico dos indivíduos da população de forma, lógico, controlada, organizada, sem que você tenha infecção, a reconhecer esse micro-organismo. Ele não vai deixar de existir, tá? Este antígeno não vai deixar de existir de uma hora para outra. Ele sempre persistirá. Nós iremos conviver com ele, assim como nós convivemos com diversos outros vírus. Só que, a partir do momento em que a maior parte da população tem uma experiência imunológica, quando eu entrar em contato, eu consigo me defender mais facilmente. Isso nós vamos ver nas respostas imunológicas. Respostas imunológicas primárias, ou seja, pela primeira vez, ela leva um tempo, ela é mais lenta para se processar. Respostas imunológicas secundárias, elas já são mais eficientes, mais rápidas. Então, quando a população já tem a experiência imunológica, mesmo que ela entre em contato com o vírus, ela vai conseguir responder mais facilmente e não promovendo a permanência do antígeno dentro do meu sistema. Porque o grande problema é a permanência do antígeno dentro do meu sistema. O grande problema é a permanência dessa substância estranha dentro do meu corpo. E aqui, os micro-organismos, eles são antígenos mais perigosos ainda, porque eles são seres vivos. Uma molécula, não. É simplesmente uma molécula. Ela entra, ela pode se ligar numa célula, num tecido e causar algum problema, algum dano. O micro-organismo, não. Ele faz isso também, mas ele também tem capacidades de sobrevivência, de burlar o sistema imunológico, por exemplo. Esse é o grande problema dos antígenos de origem de seres vivos. Esse é o grande problema. Então, os vírus, as bactérias, os fungos, os eumintos, os protozoários, todos esses micro-organismos são antígenos e que causam problema. Na verdade, nós convivemos com eles e eles causam diversas patologias. Eles têm acesso ao nosso sistema com facilidade, né? E a maioria dos patógenos, ou seja, daqueles capacitados a sobreviver no nosso corpo, eles conseguem se estabelecer, né? Então é por isso que os micro-organismos são uma das principais fontes de antígenos. Eu tenho... Alguém quer perguntar? Eu tenho também outras fontes de antígeno, então, além dos micro-organismos, pode ser produtos desses micro-organismos, né? Então, por exemplo, muitas das vezes a produção de uma toxina, de uma proteína, de uma substância que para o meu sistema é estranho. Muitas das vezes eu nem precisa o micro-organismo entrar no meu sistema. Muitas das vezes os produtos que eles produzem causam problema, como no caso das toxinas produzidas, por exemplo, pelo Staphylococcus aureus, que é uma exotoxina. Então, a gente tem da experiência do dia a dia e das coisas que se passam, e, por exemplo, as intoxicações alimentares são comuns, e de vez em quando a gente vê uma festa, uma reunião familiar, um casamento, que as pessoas que ingeriram determinado alimento acabaram tendo repercussões clínicas imediatas, vômito, diarreia. Isso não é infecção, isso é intoxicação. O que é que aconteceu?
O micro-organismo presente lá no alimento, que foi manipulado de forma inadequadamente, se multiplicou, produziu toxinas, foram jogados para o ambiente, e daqui a pouco, se você for aquecer este alimento, requentar este alimento, os micro-organismos morrem, mas as toxinas permanecem lá, porque aquela temperatura, ela não é capaz de destruir essa toxina. Então, quando eu ingerir esse alimento, talvez eu não esteja ingerindo um micro-organismo, mas eu estou ingerindo um produto que ele produziu, que está lá. E aí é também um antígeno importante, porque, como nós vimos, a repercussão ela é imediata. 15 minutos, 30 minutos, todo mundo está com essas repercussões clínicas. O que é isso? É o nosso sistema entrando em ação com o objetivo de tentar eliminar isso que é estranho, que está causando um distúrbio dentro do meu sistema. Eu não entendi. Fale um pouco mais. De alimentos enlatados? A gente. Uhum, isso. A gente tem alguns problemas nessa questão de alimentos industrializados, né, enlatados, por exemplo, que está relacionado também com antígenos. Então, por exemplo, se eu enlatei, armazenei esse alimento de forma inadequada e ficou um micro-organismo ali dentro, por exemplo, como o que produz a toxina botulínica, o que vai acontecer? Ele vai se multiplicar lá dentro, porque lá dentro ele vai ter o quê? Todas as condições para isso. Eu não digo alimento, eu digo nutrientes, porque é alimento que eu estou falando, e alimento tem muitos nutrientes. Então ele acaba se multiplicando, talvez ele não sobreviva, então vamos dizer que ficou armazenado 1 ano, 2 anos. Então o micro-organismo talvez não esteja mais vivo, mas o produto, a toxina que ele produziu vai estar lá. Então, aquele estufamento que a gente vê, nada mais é do que produtos, gases produzidos pelo micro-organismo, toxinas produzidas pelo micro-organismo, né? Então, é um indicativo. Então, é por isso que não recomenda que você ingira o quê? Esses alimentos que estão acondicionados dessa forma industrial, de forma inadequada. Porque se você ingerir, você vai ingerir aquela substância. E talvez nem seja mais o micro-organismo que esteja lá, seja só o produto que ele produziu. E é esse produto que vai te trazer problema, né? Então ele tem a capacidade de se ligar, paralisação muscular, né? A toxina botulínica ela faz isso. Então vai parar os teus músculos. Essa toxina ela se liga em células musculares e paralisam. E aí eu pergunto, é perigoso para o teu sistema? O teu sistema autônomo por exemplo, peristaltismo gástrico para de funcionar. A tua bomba cardíaca pode parar de funcionar por causa disso. Tá? Então, vejam, não é um micro-organismo, mas é uma molécula. Então, não pense aqui que o antígeno precisa ser o micro-organismo inteiro. Não pense que precisa ser um ser vivo. Não. Tem que ser e tem que contemplar o que nós vimos lá. Antígeno é uma molécula exógena, estranha ao nosso sistema. E o que eu estou tentando passar aqui para vocês é que existe desde as mais simples até as que estimulam brandamente o sistema imunológico, até as que estimulam potentemente o meu sistema imunológico. Eu tenho antígenos que não causam tantas repercussões para o meu corpo, para os meus órgãos, e tenho outros que causam danos teciduais importantes, como a gente exemplificou aqui. Como eu conversei com vocês aqui, nós somos indivíduos, o nome já diz, né? Indivíduo. Então, apesar de todos seres humanos, nós temos as nossas particularidades. E na questão dos antígenos advindo de alimentos, eu falei para vocês, a maioria dos alimentos, eles são o quê? Tolerados. Eles são tolerados. Mas eu tenho alguns alimentos, como por exemplo os frutos do mar, e a gente sabe, mas afeta a população toda? Não, mas uma parcela de indivíduos que tem um sistema imunológico que reagem a essas proteínas de determinados alimentos, principalmente de frutos do mar, né? E aí é porque elas têm determinadas substâncias que para esses indivíduos são estimuladoras, são considerados antígenos potentes, e aí eu tenho uma reação. E a gente sabe que as alergias, inclusive as alergias alimentares,
elas estão o quê? Abruptas. Quem tem alergia, comeu, daqui a pouco você tem as repercussões. Desde as mais simples, como erupções cutâneas, até as mais complexas, quando você pode ter, por exemplo, um edema de uma parte importante aqui, por exemplo, trato respiratório, glote, e aí o fechamento do trato respiratório superior, você não consegue inserir no seu sistema o oxigênio, que é uma molécula importante para a manutenção da vida. Tá certo? Então, os alimentos têm, uma parte da população tem. Tem pessoas que têm alergia a ácaros, a pólen, né, a pó. Então, você entra num quarto que está fechado há alguns dias, viajou, daqui a pouco voltou, entrou imediatamente, o que acontece? Começa a espirrar, começa a produzir secreção. Tudo isso é o sistema imunológico daquele indivíduo entrando em ação para eliminar aquilo que para aquele sistema é estranho. Outra fonte é as células exógenas, como por exemplo de tecidos, né? Células aqui sanguíneas, como nós já conversamos aqui. Então esse primeiro ponto, eu quero que vocês entendam essa questão do que é um antígeno. Primeiro, que é uma molécula estranha, exógena, que não faz parte do nosso sistema, e que eu tenho fontes diversas desses antígenos, e que eu tenho desde os mais simples até os mais complexos. Desde que estimulam brandamente o sistema imunológico até os que estimulam abruptamente, e aí nós já conversamos os problemas, as repercussões que eles podem trazer. Certo? Um próximo conceito que está diretamente relacionado, conjugado com o conceito anterior que nós vimos de antígeno, são os anticorpos. Que os anticorpos, eles são proteínas. Olha aí o conceito de proteína voltando aqui. O anticorpo, que é isso que a gente está vendo bonitinho, estilizado aqui, ela é uma proteína, olha, são aminoácidos que se agrupam, ó, nesse formato de Y, que é o que a gente vê no livro, né? Didaticamente, que a gente vê. Então, são proteínas globosas, como a gente vê aqui, que são formadas para o quê? Reconhecer determinado antígeno. E aí depende do antígeno. Que antígeno entrou no meu sistema? Entrou um pólen. E eu sou alérgico. Vou montar a resposta imunológica? Vou. E no final eu vou produzir essas moléculas que são responsáveis por reconhecer aquele antígeno especificamente. Se eu nunca tive uma experiência imunológica com aquele antígeno, eu não vou ter anticorpos. Então, se eu tive hepatite A, eu vou ter anticorpos contra o vírus da hepatite A. Eu vou ter contra o da B e da C? Não. Inclusive, é esse conhecimento que a gente utiliza no dia a dia para eu verificar se a minha grávida, que eu estou consultando e que eu estou fazendo o pré-natal como enfermeiro, quando eu solicito o exame para ver se ela já teve rubéola na vida ou não, o que é que eu solicito? Sorologia para rubéola. O que isso significa? Significa que eu peço um exame, uma análise do sangue para verificar se os anticorpos estão ou não presentes lá. E dependendo do tipo de anticorpo, eu posso determinar, ela já teve rubéola ou ela não teve rubéola? Ela já teve rubéola no passado ou teve rubéola recentemente? Como é que eu sei disso? Dependendo do tipo de anticorpo que foi encontrado lá. Então, entendendo a aplicabilidade disso dentro da área, é dessa forma que eu vou trabalhar. Então, os anticorpos, eles são moléculas glicoproteicas, e aí a gente já volta aqui, vou voltar só um pouquinho para mostrar para vocês. A gente já está falando da relação de dois elementos do sistema imunológico, as moléculas e as células. Porque o anticorpo, ele é uma molécula. Está aqui ó, o conceito. Ó. Molécula glicoproteica, ou seja, é proteína que tem açúcares ligados a ela, por isso glicoproteína. E elas são produzidas por quem? Por uma célula do sistema imunológico chamado linfócito B. É ele que produz essas proteínas. É lógico que para produzir, ele precisa ser informado, né? Dentro da resposta imunológica. É por isso que ele vai produzir quando? No final da resposta. Entrou o antígeno, ele precisa ser reconhecido como estranho, ele precisa ser processado pelas células fagocíticas, ele precisa, a parte que é estranha, precisa ser apresentado por uma outra célula do sistema imunológico, nós vamos ver que é o linfócito TCD4.
Esse linfócito TCD4 produz substâncias que sinalizam para as outras células cumprirem determinadas funções. Ele sinaliza para o linfócito B produzir o quê? Anticorpos contra aquela substância estranha. É por isso que os anticorpos produzidos pelo linfócito B são específicos. Ele só reconhece especificamente aquele antígeno para o qual ele foi fabricado. Não vai reconhecer outro. Tá? Então, então, se eu nunca tive experiência imunológica, se eu nunca entrei em contato com esse antígeno, eu não vou ter anticorpos. Né? E essa informação, a produção dessa molécula, ela fica no meu corpo, mesmo depois que o antígeno foi eliminado. Fica lá. Para que fica? Para um contato secundário. Quando eu entrar em contato novamente com este mesmo antígeno, o que é que eu vou fazer? Eu já posso, e nós vamos ver, cumprir a função como anticorpo, que é ligar nesses antígenos e bloquear, e não deixar ele, por exemplo, se expandir, não deixar ele invadir células. A gente já vai ver um pouquinho aqui mais para frente. Então, a relação entre o antígeno, uma molécula exógena, e o anticorpo, ela é íntima. Então, esse anticorpo, nós vamos ver também, né? Que é como se fosse esse Y, aqui é a imagem estilizada, didática, formada por cadeias pesadas e cadeias leves. É esta porção dela que se liga no antígeno, como a gente pode ver aqui, ó. E vejam como a ligação, o encaixe, ele é perfeito. Por quê? Porque ele foi fabricado para reconhecer, tá? Uma porção do antígeno. Porque imagina que o antígeno, o que é estranho para o meu sistema, é uma proteína da bactéria, por exemplo. Mas ele é fabricado para se ligar numa parte desta proteína. E é isso que a gente está vendo aqui, esse encaixe, essa relação, essa especificidade entre anticorpo e antígeno. E vocês veem muito na questão didática em livros, essa questão da chave e o cadeado. Eles se encaixam perfeitamente. Esta chave, ela foi fabricada para se encaixar perfeitamente neste cadeado ou nesta fechadura. O anticorpo, ele foi fabricado especificamente para se encaixar onde? Naquele determinado antígeno. Adianta eu pegar uma chave e tentar abrir outros cadeados, outras fechaduras? Não. Elas não funcionam. Elas não funcionam. Por quê? Porque precisa ser específico para ligar dessa forma. É isso que a gente chama aqui de especificidade, que é uma da característica entre o anticorpo e o antígeno. Esse anticorpo, como eu falei para vocês, ele vai cumprir uma funcionalidade. É por isso que num contato secundário, essa resposta é muito mais eficiente, porque eu já tenho uma glicoproteína, que é o anticorpo, formada para reconhecer aquilo. E onde é que ela vai ficar? Vamos olhar para o nosso corpo. Então, eu tive uma experiência imunológica, eliminei o antígeno, montei anticorpos. Onde é que vai ficar esses anticorpos? Nós fomos lá na aula prática, eu consigo enxergar essas moléculas, mas eu consigo determinar onde é que elas estão presentes? Vamos dizer teoricamente. Eu não consigo visualizar, né? Mas onde é que esses anticorpos vão estar? Onde? Circulando no nosso corpo. Então é por isso que quando eu peço uma sorologia, qual é o material que eu coleto do meu corpo para ver se tem anticorpo? Sangue. Porque eles estão circulando lá no meu corpo. Eles vão estar na linfa, que nós vimos lá, lembra da relação, nós fizemos lá na aula prática entre sistema circulatório e linfático, que são os líquidos do nosso corpo, né? São o sistema que faz a drenagem e a circulação desses líquidos. É lá que eles estarão circulando. Porque eu sei onde vai entrar o antígeno pela segunda vez? Não sei. Eu posso desconfiar, eu posso criar probabilidades, porque, por exemplo, vamos imaginar um segundo contato com o Covid-19, com SARS-CoV-2, que é o vírus. Eu tenho ideia onde mais ou menos vai entrar? Qual é a forma de contaminação, de entrada no meu sistema? Trato respiratório. Então, ele vai estar, o anticorpo circulante no meu sangue, porque ele não tem essa ideia e esse conhecimento que nós temos, tá, pessoal? Não estamos falando de moléculas aqui. Não estamos falando de seres vivos, nem de inteligência. Então, eles vão estar circulando. E onde entrar, ele vai entrar em contato e vai se ligar. E quando há essa ligação,
ao bloqueio. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Covid-19, do vírus SARS-CoV-2, para a gente entender. Então, imagina que isso aqui é o vírus. Toda a parte do vírus vai ser estranha para o meu sistema? É uma pergunta que eu faço para vocês. É toda a parte do vírus que é estranha para o meu sistema? Sim. Hã? Acho que sim. Grande parte dela, mas principalmente o que está externamente. Então, o nome lá, corona, significa aquelas espículas, ó, que a gente vê fora do vírus, né? Então, são essas espículas aqui que estão responsáveis por se ligar, por exemplo, em células do trato respiratório para invadir a célula. Ó. Veja, um vírus não entra numa célula aleatoriamente. Ela vai entrar onde? Na célula específica, tá? Essa ligação da molécula do vírus, ela tem que encaixar perfeitamente na molécula da célula hospedeira, tá? Então, por que aqui o vírus HPV 16 e 18 infecta o colo do útero? Porque é só lá nessas células que os receptores da sua superfície se encaixam perfeitamente. E ele invade e infecta essas células. Entenderam? É por isso que eu tenho vírus causando infecções em locais diferentes. No Se eu pegar no o caso vírus... do coronavírus, professor, Oi, pode no falar. caso do coronavírus, o Sim. principal alvo dele é o pulmão. É o pulmão, ela está falando aqui, no caso do coronavírus, qual é a célula que ele consegue infectar? É a do pulmão. A gente sabe que ele infecta outras células também, mas a principal, a que ele entra em contato Alvo. imediatamente é qual? O trato respiratório. E lá ele consegue entrar. Então, por que ele consegue entrar? Porque tem receptores nessas células que se encaixam perfeitamente nos receptores desse vírus. E aí elas se encaixam, e esse encaixe acaba fazendo com que, por diversos mecanismos, que nós não vamos entrar em detalhes agora, acaba internalizando esse vírus com seu material genético e ele usa a maquinaria da célula para se reproduzir. Então, isso aqui é a via natural de contaminação, vamos dizer. A entrada principal é trato respiratório. E a gente está falando de ser vivo, ele vai se adaptando no decorrer do tempo. Então, ele chega, trato respiratório, e depois de trato respiratório, se ele passa para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ele é levado para outros órgãos, e ele consegue entrar nas células desses órgãos, ele vai se estabelecer. E, pelo menos, lembra que a gente ainda está começando a conhecer esse vírus, né? Na parte inicial da pandemia, demonstrava-se, alguns artigos foram publicados, que ele consegue infectar outras células também, da região gástrica, muscular, né? Então, claro que a gente ainda está começando a conhecer isso daí. Mas não significa que todos os vírus, ou que um vírus infecta, tem uns que conseguem infectar mais de uma célula. Então, por exemplo, o HPV, que não o 16 e 18, infecta a pele, por exemplo, células da pele, causando aquelas verrugas vulgares que a gente conhece. Tá certo? Então, é o HPV, é o vírus, mas com adaptação para infectar aquela determinada célula, tá? Não podemos esquecer que está falando de um ser vivo, e ser vivo tem capacidade de se adaptar no decorrer do processo evolutivo. Ok? Então, o que acontece? Ó, esse vírus se liga no receptor da célula, olha, tá vendo aqui? E o que ele vai fazer agora? Ser internalizado para a célula, no caso do vírus, e utilizar a maquinaria da célula. Isto aqui aconteceria quando num contato primário. Concordam comigo? Eu nunca entrei em contato com este vírus, eu estou entrando pela primeira vez. Então, eu tenho resposta imunológica montada? Eu digo, eu tenho anticorpos? Não. Mas eu tenho elementos do sistema imunológico que eles reconhecem qualquer coisa estranha, independente do que é. Ele não precisa de memória. Ele não precisa ser específico. Então, por exemplo, uma célula fagocítica, para ela não interessa se é a fuligem do carro ou se é um micro-organismo. Ela vai reconhecer as duas coisas como estranho, vai fagocitar e o objetivo dela é destruir aquelas duas coisas. Então, a gente diz que a função, e nós vamos ver a função dessas células, ela é inespecífica. Tudo que for estranho, ela fagocita e destrói. Agora, o anticorpo, como nós vimos, é específico.
Então, o meu contato primário tem como ele entrar em ação com este vírus aqui? Não. Mas depois de um tempo, né? No contato secundário ou no decorrer do tempo da infecção e a produção desses anticorpos, ele vai cumprir a sua função. E eu já adianto para vocês, anticorpo não destrói nada. Ele não mata nada. A gente diz que anticorpo não tem função efetora. E por que ele é tão importante? Ele é tão importante porque ele bloqueia. Está vendo aqui nessa imagem? Agora, um contato secundário, eu tenho ou não anticorpos? Olha aí o nosso Yzinho aqui, né? Cadeias leves e pesadas. Ele já reconheceu aqui, já se ligou. Ó. O que ele fez? Bloqueou. Então, agora eu pergunto, esse vírus vai infectar essa célula aqui? Não. Vai causar dano e destruição dessa célula? Não. Então, vocês estão vendo que é mais eficiente? Minimiza a possibilidade de dano, porque se ele entrar na célula, ele leva essa célula a morrer, por exemplo. Não é todos os vírus que matam as células, mas a maioria deles acabam, para sair da célula, eles acabam rompendo a célula. E aí vai causar dano tecidual. E aí, já pensou romper os alvéolos, as células pulmonares? Esse órgão é importante. E aí, bilhões e bilhões de vírus matando bilhões e bilhões de células. Daqui a pouco eu vou ter a perda da funcionalidade do meu órgão, né? Que eu não enxergo nada disso acontecendo. Eu enxergo isso acontecendo? Eu enxergo as repercussões. A pessoa chegando na urgência e emergência com uma saturação baixa, porque o pulmão que tem a funcionalidade de absorver oxigênio não está funcionando adequadamente, tá? Então, eu repito para vocês, o que a gente conversa aqui, essa ideia que está tentando construir, é a ideia para amparar vocês teoricamente. Eu estou tentando mostrar como vocês devem enxergar isso na prática, dentro do curso de vocês. Então, uma das funções do anticorpo é bloquear, e é isso que ele está fazendo aqui. Bloquear quem? Pode ser um micro-organismo, pode ser uma toxina, como a gente viu aqui, ó. Então, aqui não tem nenhum ser vivo, é uma toxina. Mas se eu tiver anticorpos contra a toxina, ó, ela se liga. Qual é o problema da toxina? O problema da toxina é que ela vai se ligar num alvo também. E se este alvo for uma célula importante de um órgão importante, ela pode causar dano. Já pensou uma toxina neurotóxica? Que vai se ligar nas células do sistema nervoso central, levando essas células ao distúrbio ou ao não funcionamento, ou à própria morte dessas células? Vou ter problemas. Né? Então, não precisa o antígeno ser um micro-organismo, não precisa ser um ser vivo. Pode ser uma toxina, como a gente vê aqui. E o anticorpo, se foi fabricado para essa toxina, ele vai fazer o quê? Ligar, bloquear, impedir que ela se ligue no alvo que ela ligaria normalmente. Então, esse bloqueio de seres vivos, a imobilização, olha, estão vendo aqui que eles estão imobilizando o micro-organismo, impedindo com que ele se expanda, inclusive com que eles invadam célula, como eu falei para vocês. Então, no caso da imobilização, é de micro-organismos que se multiplicam, porque nós não temos só micro-organismos intracelulares, tá, pessoal? Eu estou exemplificando aqui porque o vírus é intracelular. Eu tenho outros micro-organismos que são intracelulares? Tenho bactérias intracelulares, fungos intracelulares, mas eu tenho os que se multiplicam na superfície ou no interior do próprio tecido. Eu digo entre as células. Hã? Não entendi. É causado por vírus, né? Mas você está dizendo no sentido de quê? Aquilo ali é o mecanismo dela de dispersão. Então, por exemplo, dentro daquela bolha, eu vou ter partículas virais em grande quantidade. Daqui a pouco ela pode se dispersar para células próximo do tecido onde a bolha está ou para um outro indivíduo. É forma também de dispersão, porque os vírus, eles não permanecem todo o tempo dentro da célula. Eles utilizam a maquinaria da célula, depois eles rompem essa célula, ou saem de forma organizada, para infectar outras células. Então eu posso encontrar ele fora da célula. Aquela bolha contém grande quantidade de partículas virais que não estão dentro da célula. Né? E aí, quando
dispersou aquilo, caiu num sítio onde ele consegue infectar a célula, aí que acontece a questão da transmissão, né? Na verdade, os seres vivos, os micro-organismos patogênicos, eles têm mecanismos extraordinários de conseguir se propagar, de conseguir sobreviver, de conseguir passar de indivíduo para indivíduo. Na verdade, eles se aproveitam das nossas atividades ou das práticas que nós temos para se manter vivos, né? Então, por exemplo, os que são transmitidos por via sexual é através de cópula sexual que eles conseguem passar de indivíduo para indivíduo, né? Então, eles, na verdade, e aí eu volto um pouquinho aqui para dizer para você, não são seres inteligentes que pensam e planejam e eu vou fazer dessa forma. Não. É pelo processo evolutivo que eles adquiriram esta característica. E isso é feito automaticamente. Então, é por isso que eles evoluíram junto com os seres humanos. Então, é como se nós fôssemos albergues para eles. Do processo evolutivo desde lá de trás, quando passou a existir os seres humanos, esses seres estão juntos com a gente, se perpetuando até hoje. Porque, por exemplo, a reprodução é necessária para manter o ser humano vivo. Então, vai ter cópula, vai ter sexo, vai. E aí eles se aproveitam nessas situações de passar. É lógico que quando a gente entende, eu posso criar barreiras, né, para isso. Então, por exemplo, eu posso usar um preservativo que impede o contato de mucosa e mucosa e, consequentemente, a transmissão de muitas infecções sexualmente transmissíveis. Tá certo? Então, essa questão do conhecimento é importante para fazer intervenções, como eu estou falando aqui para vocês. Quebrar esses elos de transmissão. Nós estamos aqui com essa máscara tentando quebrar um elo de transmissão, porque nós conhecemos que este é um vírus respiratório que entra pelo nosso trato respiratório superior. Tá bom? E aí nós vamos ver. Então, um anticorpo... Eu estou vendo o anticorpo matar uma célula, destruir um micro-organismo aqui? Não. Eu estou vendo ele eliminar uma toxina? Também não. Então, é por isso que ele não tem função efetora. Ele tem função de bloquear. Ele tem função de iniciar cascatas de quebras proteicas, como no sistema complemento a gente vai ver aqui. Então, em uma determinada via do sistema, da cascata de quebra proteica do sistema complemento, é o anticorpo que inicia. Então, se não tiver o anticorpo, essa cascata não se inicia. Tá? Para a fagocitose, então vamos lá, ó. Ele bloqueou o micro-organismo, ele imobilizou o micro-organismo, mas destruiu o micro-organismo? Não. Mas quando ele está bloqueando esse micro-organismo, ele parado num determinado ambiente, esta porção da molécula, ó, sinaliza para um outro elemento vir cumprir a ação, como, por exemplo, uma célula fagocítica, ó. Então, quando ele bloqueia, quando ele se liga numa determinada superfície, outros elementos do sistema imunológico entendem que ele está bloqueando algo estranho e vem e cumpre a função, como a fagocitose aqui, por exemplo, ó. Então, essa célula fagocítica veio e englobou tudo, o anticorpo e o micro-organismo que ele estava bloqueando. E aqui dentro ela vai processar, vai reaproveitar, reciclar. As proteínas do complemento, a célula fagocítica vai reconhecer como aliás, os anticorpos que ela fagocitou junto com o micro-organismo são próprias ou estranhas para a célula fagocítica? Ela é do meu sistema ou não? É. O meu anticorpo é próprio. E aí ele vai ser reaproveitado. A glicoproteína vai ser reprocessada e reaproveitada. O micro-organismo tem partes que nós temos também no nosso corpo? Sim. Micro-organismo tem membrana, nós temos membrana. Então, o fosfolipídio da membrana, por exemplo, podem ser reaproveitados. Mas uma proteína da superfície pode ser estranho. E é isso que o macrófago, após processar, apresenta lá na superfície. Olha, daquilo que eu fagocitei e processei, é isto que é estranho. E aí isso é o suficiente para dar continuidade à resposta imunológica, inclusive a formação de anticorpos. Certo? Então, por aqui nós explanamos já esses elementos do sistema imunológico, né? Conceitos,
elementos moleculares. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os elementos celulares. Os elementos celulares, eles são formados dentro de um órgão linfóide, que é a medula óssea. E aí já começa a montar uma outra relação. Dois elementos interagindo. Um órgão linfóide, que é a medula, e as células que são formadas aqui na sua medula, que são as células do sistema imunológico. Na verdade, a medula óssea, ela forma diversos tipos celulares, dentre eles células do sistema imunológico. Todas as células que estão no meu sangue são do sistema imunológico? Não. Eu tenho plaquetas, são do sistema imunológico? Não. Eu tenho hemácias, são do sistema imunológico? Não. Mas eu tenho outras células, como os linfócitos, por exemplo. São células do sistema imunológico. Eu tenho neutrófilos, são células do sistema imunológico. Onde é que eles estão formados? Aqui na medula óssea. Por que é na medula óssea que há a formação dessas células? É porque na medula é que estão as células que a gente chama de células progenitoras. O que são células progenitoras? Células com capacidade de dar origem a diversos tipos celulares. As células pluripotentes, totipotentes, esses termos que são utilizados, e aqui está sendo utilizado célula-mãe. Então é aqui na medula que eu tenho um tipo celular que tem a capacidade de dar origem a todas essas células aqui. Mas como é que ela sabe que ela deve produzir um determinado tipo celular, daqui a pouco produzir outro tipo celular? Como é que ela sabe que em determinado momento ela tem que produzir uma hemácia? Como é que ela sabe que em determinado momento ela tem que se transformar num linfócito, por exemplo? Depende da sinalização que ela recebe neste ambiente medula óssea. Então, por exemplo, se as minhas hemácias estão diminuídas, isso vai ser um estímulo para a produção de outras hemácias ou não? Eu estou falando de forma superficial, tá? É diversos mecanismos que estão envolvidos no entendimento das células da medula óssea que está faltando hemácia e ela precisa produzir, tá? Então são citocinas, são substâncias produzidas que vão aqui para este ambiente da medula e estimulam ela a produzir. Olha, está precisando de hemácia, produz hemácia. Olha, está precisando de linfócito, produz linfócito. Precisando de neutrófilo, produz neutrófilo. Então, dependendo do tipo de estímulo, ela vai produzir um determinado tipo de celular. Então, vamos lá. Esta célula-mãe aqui na medula óssea, ao receber um determinado estímulo, ela se transforma, por exemplo, numa outra célula que a gente chama, ou numa outra linhagem, que a gente chama de linhagem de células mieloides. E essas células mieloides continuam recebendo estímulo para transformar-se em elementos celulares. Então, a linhagem mieloide dá origem às hemácias, dá origem às plaquetas, dá origem aos neutrófilos. Quando esta célula-mãe recebe um estímulo diferente, um outro grupo de estímulos diferentes, ela se transforma numa linhagem chamada de célula linfóide ou linhagem linfóide, que continuará recebendo estímulos até se transformar nos linfócitos. E aí os linfócitos são o linfócito TCD4, TCD8, linfócito B, que nós vimos que é responsável por produzir quem? Anticorpos. Então aqui eu estou falando para vocês de um órgão linfóide principal, que no interior de sua medula eu tenho células capazes de se transformar, dependendo do estímulo, em outras células. Como a gente está vendo aqui, hemácias, plaquetas, neutrófilos, uma diversidade delas, tá? Então a gente já sabe que onde é que são produzidas essas células? Medula óssea, um órgão linfóide principal. E quais são essas células do sistema imunológico? Não vamos falar de plaquetas aqui, né? Não vamos falar de hemácia. Mas essas células produzidas na medula têm a sua importância dentro de outros sistemas? Sim, a hemácia é essencial lá no sistema circulatório, para o funcionamento do sistema circulatório. As plaquetas
ela participa de eventos, né, de coagulação sanguínea também, que são importantes. Então, não é produzida aleatoriamente, é produzida porque esses elementos celulares são necessários para o meu sistema. As que são necessárias para o meu sistema imunológico, elas serão produzidas. E dentro delas nós temos grupos, como, por exemplo, os fagócitos mononucleares. E aí a gente já começa a entrar num ponto da nossa próxima aula prática, que a gente vai pegar uma amostra biológica para tentar visualizar essas células. E quando a gente olhar lá, lógico, a gente vai fazer algumas práticas sobre isso, para a gente construir o conhecimento. Eu vou saber que é um macrófago, eu vou saber que é um monócito, através de quem? Da morfologia da célula. Como é que você sabe que aquele indivíduo é aquela pessoa que você está procurando? Porque ela tem uma característica, concordam comigo? Então, se eu der uma tarefa para vocês, vocês forem um detetive, eu dizer, olha, eu queria que você encontrasse uma pessoa dentro da população. Qual a pergunta vocês me fariam? Quais são as características dessa pessoa? E quanto mais características eu conseguir obter, vai ser mais fácil de eu encontrar, concorda comigo? Quanto mais informações eu tiver, mais fácil vai ser identificar. A mesma coisa vai ser aqui a nossa prática. Se eu conheço morfologicamente a célula, mesmo que ela esteja dentro de uma abundância de outras células, eu vou conseguir identificá-la? Vou. Por quê? Porque eu conheço as suas características. É assim que lá na corrente sanguínea, quando a gente fizer o esfregaço, eu vou conseguir olhar e dizer, opa, isso aqui é um monócito. Ah, isso aqui é um linfócito. Por quê? Por causa das características. Mas é lógico que primeiro a gente precisa conhecer, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai destrinchar cada célula dessa, conhecendo a sua morfologia, a sua funcionalidade, a sua localização. Porque, como nós vimos, é célula, não é tecido, não é órgão. Eu não consigo abrir um corpo humano e enxergar esses elementos celulares. Não, eles são células, eles estão dispersos em todo o meu sistema. Mas quando eu digo a localização, eu tenho ideias de onde elas estão localizadas e as repercussões que elas provocam no meu dia a dia, como nas repercussões clínicas que a gente vai ver, tá? Se eu quiser obtê-las, eu posso pegá-las daquele local. Então, no meu doutorado, eu fazia experimento com camundongo, eu precisava de macrófago. Eu injetava um líquido, um meio de cultura líquido na cavidade abdominal do camundongo. E depois eu aspirava com uma seringa e agulha. E vinha bilhões e bilhões de macrófagos de dentro da cavidade peritoneal do camundongo. Por que eu fui lá buscar? Porque eu sei que aquela célula ela está presente nos líquidos corpóreos. Ela está dentro dessas cavidades corporais. Fui lá que fui buscar, porque eu precisava trabalhar com essas células. Tá? É a mesma coisa aqui na nossa prática. Eu vou buscar onde? No local onde eu posso encontrá-las. Então, algumas dessas células fagocíticas mononucleares, e elas são chamadas assim porque elas têm um único núcleo. Então, nós vamos corar o núcleo dessas células. Vou voltar aqui um pouquinho. Hemácia tem núcleo? Não. Não tem núcleo. Mas o neutrófilo tem, mas o linfócito tem. Então, nós vamos usar um corante. Porque qual é a célula que está mais abundante no meu sangue? Hemácia. Muita hemácia. Então, quando eu uso um corante para núcleo, eu posso diferenciar a célula imunológica, que é a mononuclear, por exemplo, da hemácia? Posso. A gente vai ver, eu uso 2 corantes, um para citoplasma e um para núcleo. A hemácia tem citoplasma, vai corar o citoplasma. A célula fagocítica, a célula do sistema imunológico tem citoplasma? Vai corar com corante de citoplasma. Mas o corante do núcleo é roxo. E aí, no meio dessa abundância de células, eu consigo enxergar a célula do sistema imunológico. E pela morfologia dela, eu posso dizer, olha, isso aqui é um monócito, isso aqui é um macrófago. Tem profissionais que fazem isso, que trabalham especificamente com essas coisas. O pessoal da hematologia, o pessoal da biomedicina. É eles que fazem essas análises aqui. Mas a gente pode fazer essa técnica simples para visualizar para vocês. E a prática aqui não é para dizer eu vou trabalhar com isso, vocês vão trabalhar com microscópio, coletando sangue para fazer esfregar sanguíneo, não. É só para tornar mais palpável essa questão.
inclusive para demonstrar o que a gente está vendo teoricamente. Então, se eu digo que tem muita célula do sistema imunológico na corrente sanguínea, eu fazendo essa prática, eu consigo demonstrar para vocês. Se eu digo que um macrófago tem essa determinada morfologia com essa característica nuclear, a gente consegue pegar algo que não é palpável e tornar um pouco mais palpável para vocês lá. Tá certo? Algumas coisas nós vamos conseguir visualizar. Outras nós vamos fazer na prática de forma indireta. Eu pergunto, tem como eu ver uma proteína, mesmo usando o microscópio? Então, não tenho como ver um anticorpo. Mas eu posso ver ele indiretamente. Ele agindo, ele cumprindo a determinada função dele, como nós vimos, é qual? Bloquear antígenos. Então, posso ver ele funcionando, aglomerando determinadas células. Isso a gente vai ver lá na prática. Então, o que a gente tem que ver agora aqui é que essas principais constituintes células do sistema imunológico tem diversas. Tem os fagócitos, então qual é a função dele? Fagocitar. Fagocitar partículas estranhas e processar, e destruir, quebrar, e apresentar... Oi? Não. Fagocitar significa englobar algo. Então, eu estou fagocitando a informação. Então, eu estou entendendo, eu estou trazendo para dentro do meu entendimento a informação. Fagocitar significa englobar, envolver. Então, aqui, por exemplo, ó, tá vendo esses vacúolos aqui dentro do macrófago? Aqui dentro tem partículas, ó. Então, ele englobou essas partículas. Então, significa que ele fagocitou. Então, ele é um fagócito mononuclear. Por quê? Porque ele tem apenas um núcleo. Então, esses termos... Então, quem são fagócitos mononucleares? Macrófagos, monócitos. Qual é a localização deles? Macrófago, ele está presente em diversas partes, principalmente tecido, que ele consegue migrar entre o tecido. Os monócitos, eles estão na corrente sanguínea, em grande quantidade. E eles saem da corrente sanguínea para o tecido quando eles são solicitados. Quando é que eles vão ser solicitados? Quando eu tiver uma infecção. Então, eu tenho uma infecção na minha pele e o macrófago sozinho da pele, que estava migrando lá, não consegue resolver. Ele faz a função dele lá, fazendo fagocitose e destruindo, e produz proteínas que sinalizam para cair lá na corrente sanguínea, para que esses monócitos saiam de lá e migrem para aquele local. Isso é muito bonito, é perfeito. E vamos tentar construir essa ideia aqui. Como é que ele sabe que tem que sair da corrente sanguínea e ir especificamente para um tecido? Onde está ocorrendo a infecção? Lá no meu dedo aqui, por exemplo. Eles não... Lembra da nossa forma de comunicação? É gestos, é palavras, né? A gente consegue se comunicar. As células, elas têm esse tipo de comunicação dela. E a comunicação dela ou é contato, receptor com receptor, como nós vimos ali, ou a longa distância é através da produção de moléculas. Então, a infecção está ocorrendo lá no canto da sala. E eu sou o monócito que estou aqui na corrente sanguínea. O macrófago que está lá naquela região vai identificar que aquilo é estranho, vai começar a cumprir a sua função, que é fagocitar e destruir. E se ele precisar de ajuda, sozinho ele não conseguir resolver, ele vai produzir moléculas. Onde vai cair essas moléculas? Que são as citocinas. Onde é que vai cair? Na corrente sanguínea, nos meus líquidos corpóreos. E aí eu pergunto, ao chegar no meu líquido corpóreo, essa molécula, e encostar em mim, é um estímulo para mim, monócito, entender o que está acontecendo? Sim. Então essa citocina me estimula, dizendo que... Então é a comunicação que, através de uma molécula, eu estou me comunicando através de uma... Você, macrófago, jogou a substância, essa molécula, essa citocina, e eu entendo, eu consigo reconhecer essa sinalização que está precisando de ajuda. Mas como é que eu sei que eu devo migrar lá para o canto da sala? Como é que eu sei que eu devo migrar? Vamos trazer para o nosso dia a dia.
a comunicação já existiu. A molécula produzida me estimulou e esse estímulo significa preciso migrar. Tem uma infecção e eu preciso migrar. Mas como é que eu vou migrar para aquela região específica lá? Vamos imaginar que nós desligamos as luzes aqui e nós nos dispersamos. Saímos aqui para o corredor, para uma área mais ampla. E eu não consigo enxergar nada. Como é que eu sei onde determinada pessoa está? Porque eu tenho um sistema de comunicação, né? Então eu posso perguntar, ela pode me responder. Pode ser outros mecanismos de comunicação. Então eu vou dizer assim, olha, eu não estou te enxergando. Mas faça um som para eu tentar entender onde você está. E aí ele começa a bater. E aí você vai migrar agora em direção àquele som ou não? Você não estava enxergando, os seus sentidos não foram suficientes para você determinar onde estavam. Eu digo sentido visão. Mas o teu sentido audição agora é um mecanismo que permite saber onde ele está, mesmo você não estando enxergando? A mesma coisa é utilizado aqui. Essa molécula ser estimular a célula, ela acaba migrando num que a gente chama de gradiente de concentração. Ela vai migrar na direção de onde aquela molécula está mais concentrada, está em maior quantidade. E onde é que ela vai estar em maior quantidade? Lá no cantinho da sala onde está acontecendo a infecção. E aí eu sei que eu devo migrar para aquele ponto especificamente. A mesma coisa do toque que a gente estava falando aqui. Conforme esse som vai aumentando, significa que você está mais próximo. Então, aqui nesse exemplo que eu estou dando, né, para a gente tentar entender um pouco melhor, qual era o gradiente de concentração? O aumento do som. E aí você sabe que você está se direcionando ao ponto certo. O gradiente de concentração aqui é químico. Eu estou me direcionando para onde a citocina que me estimulou está sendo produzida em maior quantidade. E aí eu consigo achar. Eu vou migrar para o dedão, para o meu dedo, onde está ocorrendo o processo infeccioso. Estão entendendo como é inteligente? Né? Então, se consegue. Então, é esses mecanismos que são importantes aqui para ele conseguir determinar e chegar nessas determinadas locais onde ocorre a infecção. Então, dentre as células, nós temos os fagócitos, nós temos os granulócitos, né? Que aqui é exemplificado pelos eosinófilos e basófilos. Olha como elas são diferentes. A morfologia são diferentes. O núcleo é diferente, como a gente pode ver aqui, totalmente diferente. Além de, são células bem delimitadas, bem redondinhas, tem grânulos dentro do seu citoplasma. Esses grânulos contêm substâncias, tá? Substâncias que eu utilizo para destruir antígeno. Onde estão essas células? Em todo o corpo, mas estão concentrados também em portas de entrada de antígenos. Então, o edema de Glott que eu falei para vocês, um dos desencadeadores do edema de Glott é esta célula aqui, os basófilos. Porque eles jogam essas substâncias, dentre elas a histamina, e a histamina acaba fazendo com que haja um acúmulo grande de líquido no tecido, que é o edema. E aí fechando o trato respiratório. Mas, professor, essa célula não é do sistema imunológico, ela não está para me defender, como é que ela está me causando problema agora? Não seria uma pergunta óbvia? Seria. Porque ela trabalha com ação imediata, abrupta. A função dela de jogar esses grânulos é para causar dano para o meu tecido? Não. A função dela é destruir quem? O antígeno. Então é como se fosse a minha artilharia, a minha primeira fileira de artilharia. E é pesada. E se você já viu uma guerra, depois que cessa, eu tenho o quê? Escombros. Concorda comigo? O meu objetivo de jogar uma... Gente, eu não estou fazendo apologia ao crime, é só para a gente entender um pouco melhor, tá? Então, o meu objetivo de jogar uma bomba num determinado local não é para destruir o meu inimigo, e eu atinjo o objetivo, muitas das vezes, de destruir, né? Mas destrói a cidade também, o bairro, o local onde eu joguei? Destrói. A mesma analogia é aqui. O antígeno, que é o meu inimigo para o meu sistema, entrou. E quando eu jogo essas bombas, essas substâncias,
O meu objetivo é destruir o inimigo, mas tem repercussões ambientais? Tem. Danos no tecido, repercussões teciduais, como o edema, por exemplo, que leva ao edema de glote. Tá certo? Então aqui não é tão organizado, mas é a minha artilharia de frente e a minha artilharia pesada. Eu não quero que o meu antígeno, não quero que antígenos tenham acesso a regiões nobres do meu corpo, a regiões profundas. É por isso que essa artilharia pesada está onde? Na mucosa, na porta de entrada principal. E aí eu entro em ação, eu não quero saber, é estranho. E aí nós vamos ver, mas, professor, como é que o basófilo consegue reconhecer o antígeno? Ele consegue reconhecer? Não. Quem indica para ele que aquilo é um antígeno, que é estranho, é o anticorpo. Então, na minha porta de entrada aqui tem basófilo, tem anticorpo. Se tem anticorpo, é um contato primário ou um contato secundário? Hã? Primário é quando eu nunca entrei em contato. No primário, eu vou produzir anticorpos, mas depois de um tempo, tá? Depois de um tempo. Alguns dias eu vou produzir. Tanto que quando eu estou ali no finalzinho da infecção, eu já tenho anticorpos. Ele leva de 5 a 7 dias para ser produzido. Mas eu digo, esses anticorpos eficientes que conseguem reconhecer imediatamente o antígeno, normalmente de uma resposta secundária. Então eu entrei em contato com pólen. Vamos pegar lá aquele antígeno bem simples, que causa alergia nas pessoas. Proteína lá do camarão, por exemplo. Eu comi a primeira vez, talvez eu não desenvolva uma alergia acentuada, né? Vocês já viram que algumas pessoas comem, aí começa uma coceira aqui, aí depois comeu pela segunda vez, já é mais abrupta. Come pela uma terceira vez, daqui a pouco eu tenho edema nos lábios, né? Nessas partes moles. E aí chega um momento... O que significa isso? Eu já entrei em contato com aquele antígeno várias vezes. Significa que eu tenho anticorpos? Já tenho. E aí chega um momento em que na minha mucosa vai estar o anticorpo contra a proteína do camarão, o basófilo também. E aí, como eu já tive experiência, eu já tenho ali, vamos dizer assim, o gatilho e a pólvora ao mesmo tempo, né? Ou a minha artilharia pesada. Aí quando ele entra, o que é que acontece com o anticorpo? Reconhece, liga no antígeno. E essa ligação é uma das estimulações para o basófilo liberar as substâncias. Tá? Então ele precisa ser sinalizado, porque ele liberar assim aleatoriamente não seria benéfico. Né? Então, quando ele lança as suas bombas, as suas artilharias pesadas, as suas enzimas, é porque ele foi estimulado para fazer aquilo. É porque ele tem certeza que tem um antígeno realmente ali. Porque quem está dizendo isso para ele é o anticorpo que se ligou lá no antígeno. Tá? Então, o que a gente consegue enxergar com essas coisas aqui? Que é até 8h40, não é isso? O que a gente consegue enxergar com isso aqui? Consegue enxergar que esses elementos que nós começamos a conversar aqui no sistema imunológico estão interligados. Moléculas, anticorpos, células, órgãos linfóides, como nós vimos a medula óssea produzindo essas células. Né? Então, a ênfase está dando para esses elementos, a gente vê que eles estão interrelacionados. E aí a gente já começa a trabalhar a funcionalidade de cada um. Nós vamos ver que a partir dos passos posteriores, a gente já vai ter essa informação e já vai se tornar um pouco mais fácil. Conforme praticarmos, também vai conseguir deixar esse conteúdo um pouco mais consistente dentro da nossa cabeça. Certo, pessoal? A gente vai parar aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, o pessoal de casa? Bem, se não tem perguntas, não tem dúvidas, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de vocês e nos encontramos na terça-feira, não é isso? Aula prática. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, professor.